A gente já começou a gravar, viu? Agora você vai começar, acho que uns 5 dias já no quarto podcast. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá começar mais um podcast hoje. Ah, você tá achando? Não, eles que me falam, né? Falei, cara, vamos afastar desse ano. Tá ótimo, tá ótimo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia do podcast, vai bater um papo aqui com a Rubiane. Hoje é o nosso 24º podcast. Olha a trajetória dessa história do podcast da Cultura Pato sendo construída. E hoje eu com a Rubiane Souza, ela é nossa coordenadora do departamento contábil, tem formação na área de contabilidade, também é especialista na área de BPO financeiro, ou seja, descentralização do departamento financeiro. E é uma grande conhecedora aí de finanças de maneira geral, nas pequenas, médias e grandes empresas. Tem uma boa trajetória aí já vivenciada. Tem 7 anos de Control Pax, ela tem 7 de 10 anos de Control Pax, né, Bia? Então, tem uma trajetória bem construída aí. No começo dela, essa trajetória, o Charles, que era o antigo coordenador dela e atual sócio da empresa, botava as partes para ficar se investindo lá, conhecendo os documentos contábeis, né, Luliane? Graças a Deus, tem história desse tempo. Desse tempo, né? E aí, com essa trajetória, com essa experiência, trouxe ela para a gente conversar mais sobre a questão financeira, porque eu tenho visto que nunca deixa de ser um desafio, Luliane. E é importante a gente trocar sobre esse tema, vinculando com todas as áreas da empresa. Então, para começar aqui, eu criei um roteirozinho de algumas dicas, de algumas questões que a gente vê muito no nosso dia a dia. Queria te perguntar qual é o momento ideal para iniciar o departamento financeiro, sabe? De uma organização, como é que seria esse início e o que desperta mais essa necessidade nas empresas hoje em dia. Pronto. O momento ideal é quando ela nasce, né? Mas a gente sabe que isso não é praticado. Então, existe hoje um dado, Valdemir, que na média, né, as empresas fecham em torno de 5 anos, né? E dentre os vários motivos que vem falta de capital, concorrência, carga tributária, desorganização financeira e administrativa, tem a própria gestão financeira. Se eu não me engano, o primeiro é falta de capital e o segundo é a gestão financeira, seguido de concorrência, né? Competitividade no mercado. Então, se a gente já pensa, se a maioria das empresas já fecha em 5 anos, quando é que eu devo começar a me preocupar com a minha gestão financeira? Logo, né? Então, hoje, se algum empresário tivesse esse podcast, começa agora, né? E por quê? Porque, assim, se você perder a oportunidade de iniciar quando a sua empresa começa, a gente sabe que quando o negócio inicia, ele tem muitas necessidades e aí isso acaba ficando em segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano. Sim. Claro, a gente entende que isso é uma realidade. Mas se você conseguir, começa logo. Por quê? Porque quando surge o pensamento assim, financeiro, preciso olhar para o meu financeiro, você já tem um problema muito grande instaurado dentro da sua empresa. Porque quando se começa, isso é óbvio, quando eu sinto falta de algo, é porque eu já estou sentindo alguma dor. E às vezes essa dor pode ser que ela seja tão difícil de resolver que às vezes essa empresa vai entrar nessa estatística, né? De ter a mortalidade ali dentro dos seus 5 anos. E é muito difícil o empresário ter o feeling de entender se eu tenho que começar agora, porque o meu próximo passo vai me alavancar tanto que vai ser difícil. Quase nenhum. Nunca vi isso, né? E entender que tem que começar agora, porque vai vir um passo grande. Geralmente ele dá um passo grande, bicho, dei um passo maior que a minha perna. E agora eu vou ter que olhar para o financeiro. Então, se não começar assim logo de início, eu acho que se a gente for colocar um tempo, eu acho que ali em 6 meses, passou de um ano, eu acho que já seria problema, né? É um problema. Existência. Sim. Se a gente puder colocar tempo. Claro que o ideal é que ela comece, planejamento, né? É engraçado, assim, até parece ser muito óbvia em toda a relação empresarial. Tem um livro de Torres que ele fala muito empresas feitas para vencer, né? E assim, ele fala de muita especificidade das empresas, muita questão da formação de ter pessoas boas no time e tudo mais. Mas quando você vai ver, assim, a regra de ouro dessas empresas é o caixa, né? É uma coisa mais fácil em finanças, que a gente pode dizer, mas é o caixa. E nesse caixa, as empresas que não morreram, que continuam, é porque tem caixa. Exatamente. E às vezes a operação, ela nem está sendo lucrativa.
Porque tem justamente essa confusão. Eu falei até um termo agora que muita gente vai falar, nada a ver. Como é que ela tem caixa e não tem lucro? Sim, isso pode acontecer. Pode acontecer. E pode acontecer o contrário, pode ter lucro e não ter caixa. Exatamente. E Entendeu? até tem o caso da Uber, né? A Uber veio dar lucro recente. Tem quantos anos que a Uber já existe no mercado? O lucro dela veio recente. O caixa dela vindo de vários aportes, de investimentos estratégicos que foram sendo feitos. E aí, pessoal, para quem é pequena e média empresa, a grande preocupação também no financeiro, eu diria, é você vai fazer uma expansão, você vai mudar de sede, você vai adquirir novos Um novo equipamentos. cliente maior. Legal. Então, assim, antes de dar esse passo até, é bom você voltar e olhar a casa na questão financeira, né? E aí, quando a gente fala isso, Bianca, quais os principais desafios de montar esse departamento financeiro e como montar, sabe? O que é que você poderia dizer assim, poxa, seja pragmático nesse assunto, porque dinheiro é pragmatismo. Essa resposta vai depender quando é que a empresa está, quando foi que ela se lembrou que ela tinha que começar a fazer isso, né? Então, se ali ela está no momento que ela sentiu assim um incômodo, poxa, não estou fazendo meu controle financeiro. Ela não está sentindo ainda nenhuma dor, ainda não chegou a esses resultados tão negativos, porque isso acontece. A empresa estiver começando, ele estiver com um ano de vida, dependendo da sua dinâmica, ela vai ser mais fácil, a gente pode dizer, porque ela tem uma operação menor, ela tem uma quantidade de pessoas menor, então vai ser mais fácil organizar, isso é óbvio. Se eu for organizar essa sala, vai levar menos tempo para organizar toda uma empresa, né? Sim. Então, é mais difícil. Agora, quando eu vou para uma empresa que já está em ascensão, a primeira coisa que eu poderia dizer, comece a fazer as necessidades fisiológicas financeiras de uma empresa. O que é uma necessidade fisiológica financeira? É só você fazer os registros todos os dias do seu financeiro. O que entrou da sua conta, o que saiu da sua conta, o que você vendeu, o custo que você teve para vender, o imposto que você vai pagar. É registrar, é registro. Tudo começa pela parte mais chata, que é registrar, é maçante, que nem todo mundo gosta. Mas é uma dor que você tem que passar. Então comece com isso. Outra coisa, não pegue a pessoa que já está com 500 atividades para fazer isso. E também, se você for um sócio que já faz 200.000 atividades, também não vou fazer. Faça como a gente fez no começo. Pegue um estagiário que às vezes está fazendo faculdade de contabilidade, ou de finanças, ou de administração. Uma pessoa que tem uma iniciação, não vai pegar o sobrinho do tio, do papagaio que está sem emprego, você vai. Não, não faça isso, não mistura. Pega uma pessoa que tem iniciaçãozinha, você vai ter a dor de ajudar o treinamento, se você tiver recurso disponível, conseguir, pegue logo um profissional que é caro, mas vamos pegar pelo menos já tem iniciação, já tem uma vivência, certo? Sim. Então, começar a pegar logo uma pessoa e fazer com que as necessidades fisiológicas financeiras da empresa comecem a ser feitas. Entendi. Sabe que é uma coisa engraçada? O menino da TI, o menino do que emissão fiscal, o menino do estoque e do administrativo, todos Faz a eles mesma coisa. tu tá fazendo o quê, menino? Não, eu tô aqui passando a roupa e vai coisa. É, e são áreas, porque eu já percebi, velho, essas áreas, sabe, porque não é o core, não é o coração da empresa, sabe? Não é a parte mais latente. E as pessoas acabam pegando áreas periféricas da gestão empresarial e trazendo pessoas com poucas experiências. Não tem a clareza que essas pessoas vão trazer grandes desafios depois para o core. Porque depois que o coração, a engrenagem estiver sofrida, são essas áreas que vão conseguir injetar recursos, injetar apoio para aquela precificação. E pensando nisso, tá? Eu estava me lembrando aqui que aqui eu nunca fui muito bom na parte financeira de fazer registro do dia a dia. Eu sou muito bom no quê? Poxa, reinventar a empresa e também controlar o custo. Sempre essa regra básica de olhar assim, poxa, o caixa tem que subir, eu sempre fui muito bom nisso. Eu nunca deixei o caixa baixar em hora nenhuma, eu sempre tenho esse controle ali e vejo sempre os relatórios. E assim, como empresário, me ajuda muito, ele quer por mais peixe do mundo, olha o extrato bancário, olha o quanto você vai pagar, olha o quanto vai receber, olha os registros e olha o passado.
Que muita gente esquece de olhar o passado para ver como vai ser o futuro, a projeção, né? São coisinhas básicas que você consegue cortar e eu corto muito rápido o custo da empresa A nesse pessoa sentido. que esquece de fazer isso mostra que ela não tem nenhum tipo de conhecimento dessa área, porque esse é o pressuposto básico. A análise é comparar, se eu não comparar com o quê? Se eu não vivo o Se passado. você não tem o passado de Comparar com referência. o futuro, que nem aconteceu? Não, o É. futuro ele é uma projeção do que já aconteceu. E pessoal, assim, independente do nosso tamanho, a gente sempre projetou em ter sistema. A gente nunca ficou em empresa sem sistema. E hoje, cada dia mais que nunca, o Contropax são uma empresa de contabilidade, de contabilidade com tecnologia avançada, né? Mas vamos aqui. Quais são as práticas que você acha que pode estar minando a gestão financeira de uma empresa? Pronto. A principal é não ter o controle básico financeiro que a gente falou anteriormente, tá? Ela tem que ter a parte chata, alguém vai ter que fazer, Certo. isso, né, a gente vai ter que assumir e fazer. É, outra coisa, onde você está fazendo esses registros? É uma planilha? Certo. Planilha eu entendo que atende até um certo momento. Chega um momento em que o seu nível de informação está tão alto que vai ter coisas que você vai ter que agora eu quero saber isso. Eu vou ter que fazer uma nova fórmula, uma nova coisa nessa planilha para ela me dar essa informação. E outra, você não vai alimentar a planilha todos os dias. Não, nunca vi isso de manter essa planilha atualizada. Isso é muito É difícil. errado, é errado. Então, financeiro. Então, se você tem um financeiro, a gente já está filmando, então, uma pessoa que está fazendo, a gente já está ali caminhando, implanta um sistema. Mas sistema é caro. Tem uma gama de sistemas que podem atender em cada nível Hoje do em dia é mais negócio. um desafio essa questão do Não, preço, não né? é. Hoje em dia tem sistemas muito bons, né? Com um custo-benefício também muito bom, certo? Outra prática que pode ali estar atrapalhando seus primeiros passos para organizar o seu financeiro, isso é a caixa de Pandora, que é a questão dos sócios. Retiradas de sócios, você não está só minando o financeiro, mas de fluxo de caixa, Certo. né? Precisa ser definido quanto, e esse quanto tem que ser definido com base nos resultados da empresa, que ninguém faz isso, né? A maioria não faz. Sim. Tem que ser definido o dia para não atrapalhar o fluxo de caixa da empresa, né? E mais importante, o sócio ele tem que seguir isso, né? Isso é um pouco difícil acontecer. Mas é uma situação delicada, mas tem que ser falada. E isso às vezes, o maior despesa de uma estrutura de custo de despesa da empresa, às vezes é a retirada dos sócios. Ele coloca lá, distribuição de lucro, distribuição não, você está tirando. Como assim? É minha distribuição. Você sabe quanto é o lucro para estar distribuindo? Não. Então, isso não é distribuição. Eu tiro o Prolabore e tiro a distribuição. O Prolabore é o valor que ele precisa e o saco é o que ele quis a mais, entendeu? Então, essas práticas eu entendo que elas são três práticas muito ruins dentro de uma operação financeira de uma empresa. Entendi. Vamos lá, elencar. Primeiro, você falou sistemas, né? Sistemas. Tem o controle básico, que é todos os dias. Todos né? os dias fazer essa alimentação do sistema, correto? Isso. Segundo, Controle de retirada de sócio, controle de né? retirada de sócio. Definição. E saber se existe lucro que está retirando, né? Isso está vinculado, exatamente. Tá certo. Rubiane, aí quando a gente vai para essa questão, né? Vai lá, a gente botou o sistema, botou a metodologia, colocou os desafios. Quais são os dados que mais importam ali no financeiro que você pode, da empresa gerar, para que ela tenha algum indicador, na sua opinião? Pronto, todos os dados importam, né? Então, todos os indicadores são em cima dos dados que são ali realizados todos os dias. Então, ele tem que ser realizado de forma correta, respeitando ali o regime de competência, regime de caixa, porque essas duas informações vão dar dois indicadores diferentes, né? Então, os dados têm que estar sendo muito bem alimentados, bem registrados atendendo aquelas conceitos de custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável, que em cima deles vão ser calculados alguns indicadores, como, por exemplo, a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É quanto que a minha receita está contribuindo para manter meus custos fixos. Certo. E como é que eu calculo? Receita, custo e peso variável. A pessoa que está registrando isso, ela tem que saber registrar da forma correta para que eu consiga. Deixa eu pegar aqui meus custos, meus pesos variáveis para calcular minha margem de contribuição. Importante.
Ponto de equilíbrio também, né? É um indicador que eu preciso ter a minha estrutura bem definida, porque eu vou pegar a mais contribuição e vou também pegar o meu de custo fixo. Então, vou calcular meu ponto de equilíbrio, que seria o quê? O ponto de equilíbrio é a receita que eu preciso ter para ficar no 0 a 0. Então, se eu estou aqui no dia 20 do mês e eu faturei 10 mil e meu ponto de equilíbrio é 20 mil, eu vou fechar no prejuízo, certo? Então, para ir controlando esse dado. Outro dado também, outro indicador importante, que é gerado a partir desses dados, é a necessidade de capital de giro, né? Quanto a empresa precisa para manter essas operações funcionando. Então, ela já sabe que ela tem ali um faturamento de 10 mil, ela vai ter um estimativa de variável e fixo naquele valor. Então, precisa ter um capital de giro para que isso funcione bem e direito, né? Sim, mas, Biane, quais são as dicas práticas para montar um fluxo de caixa e tomar as primeiras decisões empresariais? Montar um fluxo de caixa para você olhar para tomar decisões empresariais. Pronto, o fluxo de caixa, se você já estiver utilizando o sistema financeiro, ele vai ajudar muito, né? Certo. Porque você vai registrando ali os dados e ele vai te dar já um fluxo de caixa dependendo do sistema. Ele vai te dar ali por dia, então você já tem tudo alimentado. Então você já tem todas as suas despesas fixas, por exemplo, lançadas nos dias em que elas precisam ser pagas. Você já tem ali todos os seus recebimentos que vão acontecer nas datas, então ele vai te dar, olha, dia 1, você vai ter um tanto de sangria nesse valor e vai ter um tanto de recebimento nesse valor. Então ali você já vai analisando quais são os dias que você vai ficar mais focado em caixa, certo? E eles também contam o saldo que você tinha anterior. Tá. Claro que eu posso não receber um valor, isso vai ser um grande problema, né? Acontece. Então, e como é que eu consigo ficar o mais seguro possível? Primeiro, analise se você está gerando caixa. Por quê? Porque se você está gerando caixa, quer dizer que o não recebimento, normalmente eu gero caixa, né? Eu não preciso. O que significa isso? Eu tenho meu saldo anterior, eu tenho o que eu recebo, eu tenho o que eu pago. Se todo mês eu termino com menos do que eu comecei anteriormente, Sim. quer dizer que eu não estou gerando, a minha operação do mês consome todo o meu caixa e ainda pega um pouquinho do anterior. Do saldo que você tinha. Se você ocorreu uma infelicidade de não receber o que você programou e você não costuma gerar caixa, vai significar o quê? Vai ficar negativo, vai faltar dinheiro, vai ter que pegar dinheiro em algum canto, certo? E aí, você olhando, cara, se a meu caixa ali não está sendo gerado, pode ser, às vezes, só um jogo de data. Então, às vezes, eu posso chegar no meu fornecedor e alocar, olha, vamos colocar aqui do dia 15 para o dia 20, né? Trocar a data dos pagamentos. Vamos trocar, porque às vezes entre o dia 15 e o dia 20, Sim. mesmo que eu não receba lá do dia 10, eu recebo ainda eu fico seguro, né? E aí você também consegue ver a questão de recebimento. Se for cartão, você analisa as taxas, se vale o custo de você, às vezes, antecipar ou mudar ali a forma de receber, que às vezes você recebe com um mês, ou você recebe com um dia, né? Com perda de cartão. Ou se for o cliente, você também pode negociar uma nova data. Então, às vezes, ali no fluxo de caixa, a primeira ação que a gente já faz é analisar as datas. O que é que eu consigo de fornecedor? O que é que eu consigo maximizar prazo? E o que é de cliente que eu consigo diminuir prazo? Ou, às vezes, só organizar ali. 2 dias, 3 dias pode salvar, sabe? Entendi. Nessa questão do fornecedor só tem uma problemática que às vezes é comercial, né? Às vezes o fornecedor tem alguns que são bem mais rígidos. Então, o que é feito às vezes? Faz uma parceria. Olha, você é meu fornecedor oficial, eu estou concentrando aqui mais com você. A gente não consegue. Aí, realmente, isso dá certo, entendeu? Porque você, às vezes, acaba fazendo ali uma fidelidade com o fornecedor e ele consegue te dar mais prazo por conta disso. E aí, às vezes, você consegue até um arranjo também de preço menor com ele, que ele vai querer te garantir. Do outro lado da empresa, ele vai querer garantir um cliente, né? Sim. Então, ele pode, às vezes, reduzir a margem dele, te dando mais prazo, mas vai ter você fixo. Entendeu? Então, essas estratégias acabam funcionando em algumas situações. São muito importantes, né? Porque se você imaginar que se você está gerando lucro, o problema é caixa, é tentar alongar o pagamento do fornecedor, como você falou, e diminuir Isso. o tempo do recebimento do cliente, né? Geralmente você não consegue fazer o dobro ao mesmo tempo.
Mas o que é mais fácil é o fornecedor. Você, às vezes, ali que você não vai fazer, você diz que você vai ter um relacionamento com ele, entendeu? E os fornecedores querem ter clientes fixos, Tu né? sabia que eu acho mais interessante nesse processo é que, para mim, isso deveria passar a parte mais natural do cara de compra, mas ele tem a dificuldade. E eu acho, e quando eu dependo da situação, eu prefiro que o financeiro faça isso, em algumas operações. Tá ali na informação. Então, vou precisar, eu vou atrás do seu pagamento, mas eu preciso que você me ajude, eu preciso que vamos alongar esse prazo, tá? E eu vejo que tem uma grande dificuldade das pessoas fazerem isso, sabe? Negociação, né? E acaba que isso vira uma bola de neve e prejudica todas as custas da empresa porque a pessoa não quer fazer. É. Ou não tem expertise, né, mesmo. O bem, né? Mas eu acho que é mais vergonha mesmo. Tem que ser um pouco descarado às vezes nesse negócio, sabe? Tem que ter essa capacidade de, ah, eu vou por aqui, vou por ali e tudo mais. Mas, Rubiane, outra parte também que eu gosto muito de falar é de finanças e de tentar ver a visão de cada pessoa. É assim, poxa, você está no dia a dia da empresa. Que é o que você fala, eu tive muito com o que o empresário deve olhar. Mas o que é que o gestor financeiro deve olhar também, sabe? O que é que você poderia falar assim, poxa, olha para isso aqui, tenta imaginar isso, aquilo, na parte do custo, sabe, da empresa? Pronto, essa parte do custo, ela está muito ligado a entender quais clientes e quais receitas são vantajosas para a empresa. A gente pode pensar por esse lado. Como assim? É, dentro da atividade da empresa, às vezes algumas operações, né, alguns serviços ou produtos, eles são menos viáveis que outros. E isso, a margem de contribuição, por exemplo, ela mostra. O custo de eu vender essa caneca, às vezes, é mais alto que eu vender esse celular. Se a margem de contribuição, o markup, dependendo, né? Sim. Ele vai mostrar. Então, o gestor financeiro, ele também tem que ver assim, que bom, aumentei 10 mil reais de faturamento. Mas foram 10 mil reais de faturamento inteligente? Sim. Às vezes, não tendo um aumento significativo nessa receita, às vezes nem teve, mas só mudou a receita, ele já teve um resultado diferente. Então, o gestor financeiro, junto, ele não consegue tomar essa decisão sozinho, ele tem que chegar ao operacional, ei, cara, vamos lá, tá vendo essa caneca, né? Ela é tão cara pra gente, se a gente ajustar o preço de venda dela, tu acha que é praticado? É praticável? Ele não, cara, se a gente for vender a caneca dela preço valor, então a gente vai ter que pensar em outros produtos, porque esse aqui tá ruim pra gente. Ou esse serviço aqui tá muito custoso, olha o que, que eu preciso, olha a minha tributação em cima desse serviço, por exemplo. O gestor financeiro tem que estar ligado nisso também. A tributação está incidida em cima. Olha o esforço financeiro que a gente faz para ter essa receita. Acho que vale a pena. A operacional vai lá, joga o pepino pro outro, e ele entende no mercado o que é que consegue remodelar dentro da empresa para que, não necessariamente aumentando o faturamento, vai ter uma otimização do lucro. Às vezes, só mudando ali a estratégia da receita, qual que está vendendo, o serviço que está prestando pode já melhorar isso, sabe? Sim. Aí tem muito essa limitação que a gente costuma pensando, é saber quanto é que custa esse seu produto, né? Qual é o valor de venda dele real, né? Sim. Mas dessa percepção de a pessoa olhar para a receita e saber entender melhor sobre receita. Quando tu olha assim para de um cliente, quando as pessoas começam a pensar sobre aquele faturamento, aquela receita existente ali. Faturamento não me chama a atenção. Tá? Eu já vi empresas com faturamento bem menor que o seu, bem mais lucrativos, seguindo esse ponto de raciocínio Sim. que a gente falou. Então, faturamento, tem até uma frase assim, faturamento é N, certo? Sério. Então, não foca em faturamento. A gente tem que faturar, claro, mas você tem que faturar um faturamento inteligente. Você não pode ter um faturamento louco, né? Então, quando olha o faturamento, 2 milhões, legal, vamos ver aqui os custos. Vamos ver aqui o que foi que ele precisou fazer para ter um faturamento desse. É, legal, mas tu faturou 2, né? Já dá com 1,5 de só então, custo. Tá ruim, né? Aí o outro com 200 mil. Bacana, mais contribuição muito boa.
Isso aqui tá dando mais do que 2 milhões, entendeu? Entendi. Então, o faturamento o lucro é o rei, né? Então, quem manda é a última linha. Quando a gente chegar na última linha, eu digo que seu faturamento foi bom. Foi bom, foi ruim, né? É igual que a gente olha, o faturamento é ego, o lucro é o rei e o caixa é o imperador. Exatamente. Manda em tudo. Acabou o jogo. E isso vai muito porque o lucro ele tem que ter a projeção de virar caixa. Caixa, exatamente. E aí, e uma coisa que eu queria abordar contigo, Bento, se puder também detalhar, essa questão do lucro e do caixa, como é que as pessoas devem olhar e pensar sobre isso, sabe? Uhum. Até para as pessoas entenderem como é que a gente chega no lucro. É faturamento. Aí eu pego o dia. Tudo que você vende, você recebe. Nem tudo. Então, a venda existiu. Eu fico pensando, essa prova era pra mim, só pra mim não. A venda é muito boa, cara. É como se, imagina como se fosse uma. Agora tá nos Jogos das Olimpíadas, né? É. Aquela corrida de barreiras, imagina aquela corrida. Fatura isso, é só passar a primeira. Aí você vai passar a barreira da tributação, que você vai ter que pagar. Você vai ter que passar a barreira de pagar os custos, por quê? Eu vendi o celular, mas eu não recebi, mas você tem que pagar o tributo dele. Você já tem que pagar os custos dele, você já pagou a pessoa que produziu ele. Sim. Então você ainda está na terceira barreira. Quando chegar lá na outra, é a força que você receber esse dinheiro. Então, graças a Deus, se você receber por boa vontade, ó, Valdemir vai me pagar porque ele quer pagar. Por boa Como vontade. é que boa vontade? Porque eu vou ter que ter um outro custo para receber. Vou ter que cobrar aí, né? Entendeu? Eu vou ter que pagar outra pessoa para cobrar, vou ter que pagar uma plataforma para cobrar ele, ou vou ter que, às vezes, em casos mais extremos, eu vou ter que, como é que chama? Levar para cartório, até que chegar que eu nunca nem vou receber. Então, nesse jogo de corrida em barras, tem todos esses obstáculos até você transformar o lucro em caixas. E aí, como é que eu consigo? Bem tranquilamente. Cara, vende certo. Não só vende. Eu vou vender pro Valdemir 1 milhão, que eu sei que é um cara que às vezes não vai me pagar. Vou vender 200 mil para outra pessoa que vai me pagar 200. Vende 200, né? Você vai transformar esse lucro em caixa, entendeu? Esse é um exemplo bem grotesco, mas é um exemplo prático que eu acho que dentro das empresas deve ficar a situação que se encaixa nisso. É verdade, ó. A Rubiana falou uma questão que é tão interessante que pouco a gente leva em consideração, que é a qualidade de venda. Da mesma forma que muita gente vende muito por custo, eu penso muito na qualidade de venda. Porque é o seguinte, fazer venda de qualquer forma, às vezes era muito mais um prejuízo, né? Porque você teve o custo de comprar a mercadoria, de armazenar a mercadoria. Aí você teve o custo de divulgar a sua empresa e seus produtos, barra de serviço. Você fez esse processo. Aí você trouxe o cara para a negociação, que você precisa conhecer. Se esse cara é uma negociação boa ou ruim. Vamos supor que é uma boa. E aí o cenário ideal, né? Qual o cenário ideal? Aí tu me corrige, tá bom? Cenário ideal. O cenário ideal é você vender, receber antes de ter que pagar a mercadoria, né? Então isso aqui é o cenário perfeito, onde a gente fala que o fornecedor financiou a operação. A operação, pronto. E aí, quando a venda é muito ruim, ou então a venda é complicada, você fez todo esse processo, não recebeu, vai ter que ter a cobrança, vai ter que ter o protesto, vai ter que ter a judicialização, e às vezes nem vai receber. Ou vai receber bem reduzidamente, só para não ficar no prejuízo. Às vezes Total. não vai pagar um custo. Não repara nem o custo dele na mercadoria, muito menos do tempo que levou esse Ainda processo. tem o custo dele no tempo, né? Exatamente. Ele ficou de tanto tempo aberto, sendo processado, tá, aquele dinheiro vale hoje muito mais. Ele já perdeu até em inflação. Inflação, tempo, esforço, foco da empresa, todo um gasto pelo não ter o cuidado de fazer uma venda assertiva. Então, realmente, o faturamento lucro, apenas que eu escuto essa tecnologia, mas concordo demais com você nesse sentido, sabe? Isso também vale, Valdemir, até para os seus clientes. Às vezes, é um cara que... isso eu já vi, sabe? É um serviço, isso é um ramo de serviço, sabe? É um serviço que não dá tanto lucro,
Mas tem um apego emocional que às vezes foi o primeiro cliente, ali quando a empresa começou. E Sim, aí, às vezes, você vai ter que abandonar, entendeu? Ou sim. você vai ajustar do jeito que precisa, e o cara não vai aguentar. Ou de casa, não vai, olha, não vai mais essa relação, que não tá mais vantajosa. É, Que acontece muito. Infelizmente tem, que é o que eu faço, o que a gente pensa. Aquele tempo, aquele recurso que está naquele cliente que dá uma rentabilidade muito baixa, ele pode estar em outro cliente que pode dar rentabilidade muito maior, entendeu? é isso aí, eu vejo muito, sabe, velho? É na dificuldade da relação comercial, no sentido assim, de você conseguir os outros clientes, né? Tem esse detalhe, aí tem um outro detalhe também que todo mundo tem que pensar, né? Poxa, mas se eu tô com ele, tá, eu tô gastando essa energia, então eu não posso captar o cliente. E, bicho, a grande verdade é que a gente sabe que tudo é difícil. Se fosse fácil, né? Tá todo mundo sendo empresário. Todo mundo sendo empresário, todo mundo multimilionário, todo mundo sem desafio nenhum, né? E isso tem que ser realmente pensado. Pensado de forma financeira. Porque os números, as estatísticas estão aí, né? Eles não mentem e tá aí, né? O pessoal falando assim, rapaz, vamos dizer que todo mundo que 2 mais 2 não é 4, é 5. Você qual você quer dar? Rapaz, e essa brincadeira é uma brincadeira que leva quanto é o porcentagem de empresas que falham em 5 anos? Não é porcentagem, é o estimativo de tempo. De tempo. A maioria das empresas que falam hoje no Brasil até 5 anos é por conta desses motivos. Quanto a esses motivos. Então, se não relativize os seus números e não relativize o que é gestão e o que é geração de receita e caixa. Quando faz isso, você entra em dificuldade. E principalmente se você vai fazer a expansão, né? Ô, Bianca, eu sei que tu tem um caso que tu vivencia, que aí eu queria só te compartilhasse também, que eu sempre, quando eu vejo esse caso, eu fico muito pensativo sobre Todo ele. mundo fica. Que é o quê? Cara, quando você tem um grande cliente, quando é um cliente muito grande, sabe? Que aí me traz muito essa questão do ego que a gente tem. Poxa, quem é teu cliente? É fulano, fulano, fulano. Então, ou seja, se esses são os meus clientes, eu sou muito bom, né? E eu penso muito assim, quanto partes. Poxa, eu tenho que ser bom, meus clientes sendo bom, muito bom. Mas eu tenho que ser minha própria referência de mim mesmo, né? Sim. Não o contrário, sabe? Mas essa parte de ter um cliente muito grande, da estrutura, qual os seus pensamentos? Olha, eu acho que tudo é questão de escolha. Então, assim, também tem um cliente grande, é bom, mas se ele representar mais que 50% já é ruim. Se ele já representa mais de 50% do seu faturamento, isso é muito ruim. Por quê? Em um possível, porque você depende até do sucesso do seu cliente. Né? Exato. Então, se o seu cliente está passando por maus bocados e 50% do seu faturamento é ele, aí você já deve o quê? Cara, preciso pulverizar meus clientes. Eu preciso aumentar a minha operação para que eu fique numa situação de segurança que eu consiga ficar com esse cliente, mas que no meu todo ele não represente mais 50%. Isso é um pouco difícil. Às vezes tem essa questão do ego, porque, esse cliente eu atendo. Às vezes não, às vezes é uma oportunidade, sabe? Sim. Então, realmente, nesse exemplo que a gente vivencia, existe uma oportunidade de ele ser, às vezes, até 100%, mas também a probabilidade desse cliente cair é um pouco difícil, é um pouco grande, mas já existe essas ações de pulverizar, de conseguir outros clientes, Não. mesmo que seja menor, mais que represente, mas que tenha uma representatividade desse faturamento, né? Então, assim, se puder, não é uma prática se você conseguir não fazer isso, não aconselho. Sim. Que é como você dormir com um gorila, né? Só que é o momento ele te esmaga e vai embora e faz alguma coisa, você vai subir de qualquer forma. De qualquer forma, você já desistiu. Exatamente, entendeu? E Então, tem esse sentido de realmente. É como você não guardar todos os ovos numa caixinha só. os velhos ditados, as velhas parábolas que nunca vão deixar de ser verdade. Então tem esse risco, mas dependendo aí das oportunidades, se você quiser pagar o preço. Eu gostei muito eu gostei muito dessa tua colocação, sabe? A questão da oportunidade, a questão de realmente ser vantajoso.
É porque às vezes a gente quer olhar por lado da crítica, né? Você olha pelo lado da construtivo, né? Isso. E às vezes você pega um grande cliente, você queria, ou você consegue pulverizar, Sim. ou você consegue criar um negócio do lado para ser construído a partir daquilo ali, né? Você O que é cria muito inteligente também. muito posicionamento de mercado. E aí, quando você chegar a um momento, cara, eu já tô bem. Eu não preciso necessariamente, não sou mais tão dependente dele. Não é por isso que eu vou dar um pé na bunda dele, né? Mas agora eu tenho força para colocar uma operação tão grande quanto ele já era para mim. Aí, ótimo. Aí você teve sucesso. Aí você teve sucesso e foi estratégico também. Você não foi apenas a questão ali do ego, vaidade, pelo contrário, né? Eu tenho um livro que fala que o ego é o seu maior inimigo. Eu comecei a ler esse livro, não terminei ainda. Porque realmente, todo empreendedor, todo gestor, todo líder tem que ter o seu ego, mas no sentido de construir e de fazer o melhor, né? Não de apenas querer aparecer, estar ali no palco, coisa do gênero, sabe bem? Mas realmente é muito cuidadoso. Eu me preocupo muito. A gente tem aqui na base alguns clientes que tem outros clientes muito grandes que representam o desses clientes. Então, ou seja, eu não quero perder esse cliente, eu estou passando o cliente deles. Exatamente. Que é o pensamento verdadeiro, porque você tem que ter preocupação com seus Mas você tem clientes. que ter contingência. E eu acho que a contraparte que você como já deve ter feito. É Eu isso. espero. Não, a gente fez, mas, cara, eu acho que todo cliente que tá na gestão sabe que são muitos clientes. Ninguém quer perder cliente. Você quer fazer essa reorganização estratégica, de não depender, de não doer, de não morrer, mas você só quer alavancar. E aí, talvez, até mesmo segregar operações específicas, né? Isso, mas aí você também tem que ter a maturidade e a inteligência emocional que vai chegar um momento que algum cliente específico não vai valer a pena e você realmente vai ter que se desfazer. Isso não acontece muito, mas tem situações que às vezes ele vai incomodar tanto e aí vai depender de quanto você quer pagar. Vai querer esperar até o fim, ou vai querer logo isso que não vai dar. É como se fosse demitir esse cliente, não vale mais a pena. Da mesma Mas forma depois de várias tentativas, né? Ninguém dá chute na bunda sem do tentar. nada. Não. Eu digo assim, senta, alinha e cria uma estratégia para aquilo, deixa você olhar para as partes, e você ter consciência desse processo, né? Sim. Então, é muito disso. Você gostaria de passar mais uma mensagem para quem nos assiste, vou dar um funcionamento? Não. Não, moça resumida. Mas, pessoal, todos os pontos que foram tocados, foram criados, foram muito interessantes. Todos eles, acho que é inegável que é um desafio, né, Rubiane? Sim. É um desafio constante. Mas quem vence, passa por eles. E aí, se você fracassar em algum momento, cabe você olhar, repensar e ver um novo posicionamento a partir daí. Então é isso. Queria agradecer a todo mundo, queria agradecer a você, Rubiane, pelos podcasts. Agradecer aos patrocinadores, a Wise Cowork, a A2P Partners, que é uma empresa de recuperação de crédito tributário e também de exploração e planejamento familiar na parte de herança. Também a Logsest, que é a nossa empresa de certificado digital, sempre nos apoiando. Bem como também a Xtec, que é a nossa empresa de ponto digital. Se você quer que os funcionários batam seu ponto digital, você monitora essa parte de chegar e sair da sua equipe, que é extremamente importante. Contrate aí, fale com a Xtec aí, conhecimento de coisa para isso. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo podcast.